adultério custará a ele a sua própria vida. Só até aqui. Senhor, muito obrigado. A tua palavra, essa que me constrangeu e que me fez vigiar mais. Senhor, foi um temor, um tremor tão grande que a tua palavra é verdade. Ela é revelada. Talvez não é para quem está ouvindo, mas talvez para quem está pregando. Muito obrigado por me fazer ficar vigilante e subir na torre de vigia. Porque a palavra aqui não é para juventude, é para idoso, é para homem, é para mulher, é para meia-idade, é para juventude. A palavra abrange toda a tua igreja. E obrigado por despertar-nos nessa consagração. O Senhor continua sendo bom. E a sua benignidade dura para sempre. Obrigado pelo teu amor. Isso aqui o Senhor mostra para a gente, alertando que o Senhor ainda nos ama. Obrigado. Pode se assentar. Irmão, vai ser rapidinho essa mensagem, vai ser rápido, eu já entrego o microfone. Obrigado, presbítero Leonardo. Salomão, na sua juventude, muitos pregadores falam isso, no auge da sua mocidade, ele vai escrever cantares. Cantares, ele está no auge da sua mocidade. Mas no livro de Provérbios, irmão, Salomão está na meia-idade. E no livro de Eclesiastes, Salomão já está um senhor de idade. Tem algumas etapas aqui. Você já ouviu o pastor falar, tu já ouviu alguns pregadores pregar, essas etapas de Salomão. Quando ele está escrevendo esse provérbio aqui, ele está na meia-idade. Já está passando, já passou pela sua juventude. Você lembra, eu vou te lembrar aqui, teve um dia que eu preguei, que a sabedoria nesse estádio de Salomão é tão linda, que Deus vai mostrar, provar ele, se ele é sábio. Trazendo aquelas prostitutas no templo, botando uma criança na mesa, e ele mandando cortar no meio. Pois bem, você conhece isso aqui. A sabedoria dele é tão grande que a intenção de Salomão nessa idade, nesse tempo de Provérbios, é mostrar a soberania de Deus. E irá mostrar o coração daquelas mulheres. Salomão nunca quis matar uma criança, mas a briga estava tão intensa entre elas que a sabedoria dele mostrou: essa não é a mãe verdadeira. Então a criança não morre. A criança vive. E a mãe que estava pensando que ia perder a criança, Salomão falou: não, é ela. Ô, glória. Aqui eu já posso ver a justiça de Deus. Que talvez alguém, ou que está aqui nesta manhã, perdeu alguma coisa por causa da injustiça dos homens. Mas fique tranquilo. Tem a justiça de Deus na terra. Não, vou repetir que você não entendeu. Talvez a injustiça, alguém está fazendo algo injusto contigo, está fazendo você perder coisa. Ô, gente! E Deus está me revelando e mandando falar para você: fique tranquilo, você não serve um Deus de pau, de pedra e de sal. Você adora o Deus que vive e reina para sempre. Ele é justo. Ele é justo. Aqui, em Provérbios, isso aqui me chocou, que antes dele contar essa parábola, Salomão vai tratar com alguns
E Salomão começa a dar conselho. Ah, se você fosse bom de conselho, irmão. Porque, na verdade, não é só dar conselho. É saber ouvir conselho de outros. Porque dar conselho todo mundo quer dar. Todo mundo quer falar. Mas sentar para ouvir conselho ninguém quer ouvir. Salomão parece que está botando o jovem sentado e dizendo: ouve, meu filho. Ouve os meus ensinamentos. Trate a sabedoria como a menina dos teus olhos. E o entendimento como a sua irmã. Salomão está dizendo: olha, eu estou colocando algo em você para você fugir daquilo que vai acontecer lá atrás. Eu acho que tu não entendeu. Salomão está te dando um conselho hoje. Aqui está se tratando de uma mulher imoral. Provérbios 7, ele está falando da mulher imoral. Mas não é só mulher imoral, tem homem, tem mulher, tem todo tipo de pessoa. Mas ele está tratando isso aqui. Salomão começa a dar conselho e é bom, gente. Eu estava falando comigo mesmo que esse ano eu botei uma prática em mim. Falar menos. E ouvir mais conselhos. Porque talvez com microfone a gente é muita coisa. E sem microfone a gente não quer ouvir ninguém. Talvez você, na tua casa, é um aconselhador. Mãe, ouve o seu filho. Pai, esposo, ouve a sua esposa. Mulher, ouve o seu marido. Aqui Salomão está dando alguns conselhos. E ele está falando, ó, esse conselho é para você fugir daquilo que está lá atrás, que está por vir. Porque quando a gente ouve alguma coisa da parte de Deus, eu fiquei temeroso, irmão, com isso aqui. E quando eu preguei lá no Pastor Ego falou assim, era isso aí para mim, Vanson. Porque eu prego, mas Deus usou a tua boca para falar. E eu não tinha pregado isso aqui nunca. Eu falei, Jesus, não é só para o pastor, é para mim. Aí ele entra na parábola, ele começa a dizer, Salomão começa a dizer. Certa vez, eu estava olhando pela janela da minha casa. E eu observei alguns jovens sem experiência nenhuma. E eu observei que no meio desses jovens sem experiência, tinha um sem juízo. Salomão começa a falar essa parábola usando a sabedoria que ele pegou. E ele está olhando pela janela, está vendo um jovem sem experiência. Como eu falei, não é só jovem. E no meio dele tem alguém sem juízo. Isso aqui é perigoso. Andar com gente que não tem juízo, você vai acabar ficando sem juízo também. A Bíblia diz que ele está andando no meio do caminho. Quando ele está andando no meio do caminho, diz a Bíblia que uma mulher imoral, ela anda pelas ruas, ela anda pelas praças, ela anda pelos becos. E o texto que eu li vai dizer que Salomão diz que ela anda com as roupas imorais. Aí a Bíblia diz que ele está andando. Olha isso aqui é sério. O que eu vou pegar aqui é sério hoje, irmão. Alerta. Ele está andando no meio da rua. Esse moço está andando. E quando ele está andando, ele entra numa esquina, diz o texto. Quando ele entra na esquina, está caindo a noite, chega o crepúsculo da noite, diz o texto. Aí é o perigo. Quando cai a noite, essa mulher sai do meio da sua casa. Ele vai andando na direção dela. E quando ele está andando na direção, a Bíblia diz que ela sai ao encontro dele. E quando ela sai ao encontro dele, ela fala, eu estava te procurando. Por onde você andava? Olha o texto, eu já paguei os meus votos.
Eu já ofertei a oferta de paz. Eu estava te procurando aonde você estava. O texto diz que ela pega ele e dá um beijo. Quando ela dá um beijo, a Bíblia diz que ele cai no encanto dessa mulher. E quando ele dá um beijo nela, abraça, o texto diz que essa mulher vai aplicar um golpe. Eu fiquei com medo disso aqui. Falei, Patrícia, me ajuda. Calma, Vante. Eu falei, me ajuda. Mas você é homem de Deus. Não, mas me ajuda. Mas você jejua, você ora, você prega. Não, isso não é questão de jejum, orar e pregar. Isso é questão de vigilância. Me ajuda. Ela dá um beijo nele. Aí ela fala, por onde você andava? Eu estava te procurando. Venha. Olha só, irmãos, aqui é sério, eu sei. É para pensar, hoje não é para pular nem nada, não. Hoje é para pensar. Hoje eu vim pregar para você pensar. Ela vira para ele e fala, olha, eu já forrei a minha cama. Eu já preparei a minha cama. Eu já forrei ela com linho do Egito. O lençol do Egito de linho. Olha, mulher, olha, garoto, olha. Eu já perfumei a cama toda. Está tudo preparado. Já joguei aluete com mirra. A cama está cheirosa. Aí ela pega ele e diz, vamos nos amar a noite toda. Venha. Vamos nos deitar. E vamos nos... Olha o perigo disso aqui, irmão. É por isso que quando os colegas saíram para beber e era festa de alguém, aí eu estava sentado, por isso que não é bom, irmão. Liguei para a Patrícia e falei, vou na festa do fulano e vou tomar um Guaraná. E nisso senta 6 meninas. Aí eu falei, não, Jesus, eu li a tua palavra. É melhor eu sair correndo como frouxo do que ser muito homem e cair da tua presença. Aí ela fala, tá forrado. Aí o texto diz, vai ser rápido, irmão, que ela, quando fala, eu já forrei a cama, tá tudo preparado, tá cheiroso, a cama tá linda, vamos nos deitar a noite toda. Aí tem um ponto no texto. Esse ponto fez eu refletir. Parece que ela parou de falar. Parece que esse homem começa a parar para pensar. Será que eu vou? Será que vale a pena? Gente, olha para cá. Isso aqui, eu estou falando, isso aqui é muito sério. Talvez você não ouve esse tipo de mensagem mais. Olha isso aqui. Eu perdi a minha aliança. E isso está me incomodando. Eu vou comprar agora a Chanel, sei lá. Tem que comprar. A minha era de ouro. Vou ter que comprar nessas alianças aí, porque está me incomodando. Eu prego em tudo quanto é lugar, irmão. Aí nisso, eu falando com a minha esposa, eu sendo incomodado e a gente conversando. Só acredita quem quiser, só acredita quem quiser. Só estava eu e ela na nossa cama conversando. Eu falei, Patrícia, eu preciso comprar uma aliança. Ela, Vantes, vamos embora. Já está na hora. Fui pregar na pastora Fernanda. Ó, meu irmão, isso aqui não é brincadeira, não. Fui pregar na pastora Fernanda. Vamos embora, Patrícia. Preguei, Deus me honrou no lugar. Almas para Jesus, acabou só para quem acredita. Chegou uma mulher, ela teve a oportunidade, ficou me olhando, não entendi nada. Ela teve a oportunidade, pregou, falou o que tinha que falar, sentou, preguei. Daqui a pouco ela sai antes de terminar. Vem cá, meu filho, vem cá, deixa eu te falar um negócio. Deus está falando para você comprar uma aliança. A responsabilidade que você carrega é muito grande. Tem mulheres que estão olhando para você porque você está com falta da tua aliança no dedo. Eu falei, não, Patrícia, eu tenho que comprar essa aliança logo. E a gente já vai encomendar. Pode ser de lata.
Mas eu tenho que estar com a minha aliança dentro. Você vai cair por causa da aliança? Não, irmão. Mas é um alerta de Deus para a gente. A gente só pensa que é para os outros, mas a gente tem que se alertar. No teu trabalho pode ter uma armadilha. Na tua vizinhança pode ter uma armadilha. Se Deus está me usando para falar dessa maneira, cuidado. Deus está te alertando. Jovem, cuidado no teu trabalho. Cuidado na tua escola. Mulher, cuidado por onde eu vou falar, irmão. Eu sei que ninguém vai gostar da mensagem. Mas é um alerta. Parece que tem um ponto de interrogação aqui. E ele começa a pensar, calma aí, eu entro na casa dela e caio nos encantos dela, mas ele lembra. Ela fala, já está tudo preparado. Está tudo lindo. Tem um ponto aqui. Ele para pensar. Aí ela começa a dar outro golpe. Olha, parece que ela está dizendo, ó, tu está pensando se vai ou não vai? Tu está pensando se vai cair ou não vai? Tu está pensando que... está pensando? Vou te dar mais uma palavra. O meu marido não está em casa. Está escrito no texto. Ele já pegou o dinheiro. Lê isso em casa, irmão. Ele pegou o dinheiro e saiu para trabalhar. A barra está limpa. Entra na minha casa que meu marido já saiu. E a gente vai passar a noite toda junto. O pior disso tudo aqui, irmão, eu encerro, é que quando ele vai falar isso, o texto diz que ele entra. Quando ele entra, o texto diz que ele fica como um boi levado para o matadouro. O texto diz que quando ele cai nos lábios dela, ele fica como um boi levado para o matadouro. Aí eu fui olhar como o boi é levado para o matadouro. Ele entra, não sei se na internet você já viu isso aqui é consagração. Mano. Ele entra na internet que eu procurei para ver, o boi estava chorando. É que pode isso. Sabendo que tem uma fileira de boi para entrar no matadouro para ser morto, vem um boi para entrar no matadouro. O boi, antes de cair no matadouro, está chorando. Imagine isso. O boi está entrando e está chorando. Quando fecha o matadouro, a Bíblia diz, ele entra, quando entra para o matadouro, tu sabe o resultado. Não dá para mais voltar para trás, não. Aí ele começa a dizer no texto, como um pássaro que cai no laço e não tem como sair desse laço. Eu vim pregar, irmão, com o coração bem temeroso e dizer e alertar, porque o melhor de que dar conselho é ouvir outras pessoas também. Não, vou dizer isso para jovem, para velho, para adulto, para ancião, para meia-idade, para qualquer tipo de idade, qualquer tipo de cargo eclesiástico, qualquer tipo de funcionalidade na igreja. Deixa eu te dizer, melhor do que dar conselho é ouvir alguém também. Esse ano eu decidi falar menos e aprender mais com outros. Ele cai como um pássaro que é levado para o matadouro. Porque, irmão, tu sem discernimento para dar conselho dos outros, escuta, tu acaba matando. Pega o texto isolado, texto para ferir os outros, texto para machucar os outros, e tu acaba machucando. Então, antes de dar conselho, pensa. Ora primeiro e vê se está apto a falar. A dar conselho, eu parei, irmão. A minha filha na fé veio falar, pai, eu preciso tanto de ti. Falei, mas você não quer Jesus. Não, para isso eu não preciso de Jesus, não. Falei, não. Para isso você não precisa de Jesus, não.
Mas eu precisava de uma palavra do Senhor, que eu sei que o Senhor não vai mentir para mim, para ser sincero. E às vezes ser sincero demais machuca. Escuta. Ela já estava esperando uma palavra dura sair daqui. Aí eu, como eu tenho aprendido aqui, mais do que a palavra dura para te machucar, eu fui lá e falei para ela: o Deus que está comigo é o mesmo Deus que está contigo, filha. Tu vai passar nesse processo e Deus vai te tirar dessa. Ela: nossa, pai. O senhor está diferente. Eu falei: porque eu tenho ouvido o conselho e não estou dando tanto. Tu lembra? Eu encerro, irmão. É consagração e eu já preguei só 10 minutos aqui. 10 minutos eu vou cantar um louvor. Tem 10 minutos de pregação. Tu lembra no 2 Crônicas 26? Tu lembra disso? Ele está com 16 anos de idade. Olha para cá. O texto diz que o que Uzias faz, o que ele está fazendo agrada ao Senhor. Amazias vai morrer. Quando ele morre, Uzias assume o trono. E quando ele assume, ele não faz igual ao pai dele. Adora a Deus. Uzias assume e vai levantar altar para Deus. E a Bíblia diz que tudo que Uzias faz, Deus se agradou, meu Deus do céu. E tudo que ele metia a mão dava certo. Uzias começou a reinar e alguém está sobre a cabeça de Uzias, que é Zacarias. Ele está com 16 anos, já é rei, gente. Ele já é rei com 16 anos. A promessa acontecer na nossa vida não tem idade certa. Vou repetir isso aqui. É você que está limitando a promessa chegar para você. Eu estou velha demais. Deus ainda tem algo sobrenatural para fazer. Não, eu não consigo mais chegar na faculdade, não consigo passar, não consigo resolver. Deus está usando a minha boca para dizer: Ele ainda é o dono da tua vida, Ele é o dono do céu, da terra, do mar, e se Ele te prometeu, ainda vai cumprir. Oh, glória! E Zacarias está dando conselho a ele. Olha o texto, eu gosto da Bíblia, irmão. Eu não estou pregando mais agora para os outros, eu estou pregando primeiro para mim. Porque antes de liberar para os outros, eu tenho que rever meus conceitos. Porque falar, papagaio fala, mas a Bíblia, ela nos instrui a gente chegar perto da nossa bênção, a Bíblia. Uzias, enquanto está Zacarias instruindo, lê o trecho 26 de 2 Crônicas. Quando Zacarias está instruindo Uzias, ele vai ser próspero em tudo que ele faz. Então fica debaixo da sua liderança. Ouve a voz da sua liderança. Seja instruído pela sua liderança. Talvez você diz: eu não quero ficar debaixo de palavra de ninguém. Não, mas essa manhã Deus está dizendo: fica debaixo da liderança, das palavras que saem desse altar, porque Deus tem algo para fazer na tua vida. Através da sua obediência, você vai chegar em lugares aonde muitos não chegarão. Fica famoso. Eu tenho medo disso aqui. Eu estava lá na ADVET, eu já pregava como trabalhador, não era nem obreiro. Eu não pulei etapa, não. Eu estava como trabalhador na porta. E um menino que me viu pregar na igreja dele, me viu servindo ao pastor Tatagico, pastor Jean no altar. Ele falou: mas tu não é pregador? Como é que tu está servindo? Eu falei: na tua igreja eu posso ser pregador, mas na minha igreja eu sim. Vou repetir isso aqui. A humildade não é você ser pobrezinho, mostrar que você tem uma roupa rasgada, que só tem uma roupa só, não. A humildade mostra na atitude. Vou repetir isso aqui. Porque tem gente que quer se mostrar humilde botando uma roupa só. Não, isso não é humildade, não.
como foi falado ontem aqui, tem gente humilde pobre, arrogante pobre, que quer passar por cima do outro, mas é pobre. Aí eu virei para esse jovem e falei assim, não, mas tu não pregou domingo lá? Eu falei, preguei. Mas eu vi você servindo os pastores, levando água na bandeja, e eles bebendo água, você serviu, foi lá, encheu de novo, botou água cheia lá, e depois eu vi você na porta parada, eu falei, mas eu vi tu pregando lá, e tá bom, eu preguei lá, mas na minha igreja eu tenho que servir. Olha. Mais do que cantar, mais do que exortar, mais do que pregar, mais do que arrebentar qualquer um. Eu tenho que mostrar a minha humildade de dentro para fora. E ouvir conselho também, não só dar conselho.